Então vamos lá. Então, pessoal, bom dia. Faz de conta que a gente não se viu, né? Quem é professor aqui vivenciou isso muitas vezes nas aulas online, tá? A gente entrava, conversava, brincava, tal. Então a pessoa vai começar a gravação agora, vamos lá. Né? Mas é mais ou menos assim que a coisa funcionava. Tá bom? Isso, vamos lá. Vocês vão conviver com esse pigarrozinho, viu? Quem teve aí a Covid deve estar passando por isso, não sei porquê, mas vamos para frente. Tá bom? Ok, qual a expectativa que vocês têm em relação a estudar um evangelho? Quem já fez algum tipo de estudo vinculado a alguns dos evangelhos aqui? Quem já fez ali, ó? Marli levantou a mão. Isso, Keila, Rinaldo. Ótimo. É bom quando eu tiver dúvida, eu já sei que eu pergunto. Não é verdade? Mas vamos lá. Primeira perspectiva que a gente tem que ter, né? Como é que isso tem... Vamos dizer assim, como é que isso é percebido, até porque a temática, a proposta de estudo da gente em dividir 3 turmas é de estudar os evangelhos sinóticos, né? Tá certo? E a primeira coisa que a gente tem que se perguntar o pastor deu um spoiler aqui, né? Muita gente já deve saber o que é isso. Nas redes sociais da igreja, inclusive, isso foi veiculado, quem acompanha está lá. Você sabe o que é isso, tal, né? O que é isso? Evangelho sinótico. Lembra que você vai ter que falar no microfone, tá? Sem medo, perca o medo do microfone. É só para o pessoal que vai assistir depois ter a oportunidade de ouvir você falando também. O que é sinótico? Liga e fala, Patrícia Garcia. Semelhante, parecido. Semelhante, parecido. Alguém tem outra ideia? Semelhante, igual não. Igual não, semelhante. Só vou pedir o seguinte, ó, Patrícia usou o microfone, né? Aí ela levanta ali, limpa, já coloca ali, outra pessoa faz isso e a gente vai usando essa dinâmica, tá bom? Olha, algumas coisas muito importantes quando a gente vai estudar o Evangelho, veja só. Eu não sei como é que está os slides, pode ir passando aí, viu? Pode ir para o próximo. Coisas muito importantes, veja só, viu? Ó, quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Para quem escreveu? Quem, quando, onde, para quem? Olha, meus irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu faço algumas... Eu gosto de saber essas coisas. Eu, particularmente, gosto. Eu adoro história. Eu gosto disso aqui, tá? Mas para que servem essas informações? Que diferença no seu cotidiano, na sua vida, faz você saber quem escreveu, quando escreveu, para que escreveu, para quem escreveu? Faz diferença? Para você faz? Talvez isso não tenha nenhum sentido para algumas pessoas aqui. Mas talvez isso faça sentido para outras pessoas. Então a gente vai trazer essa informação muito mais como uma condição de ilustração, muito mais como uma condição de adquirir um conhecimento, do que de pensar nisso como algo que vai influenciar aquilo que o Evangelho pode fazer em nós e por meio de cada um aqui. Tá certo? Tranquilo isso? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Evangelho pode mudar. Já sei que não dá para trabalhar com o vermelho ali, né, que fica ruim para vocês verem. Vamos tentar ajustar os slides da próxima vez.
para a gente melhorar isso. Então, eu vou traduzir esse gráficozinho aí. O que é que esse gráficozinho está dizendo? O que é que essa tabelazinha, esse slide está trazendo para a gente? Ele está trazendo em percentuais por que sinótico. Por que sinótico? Por que semelhante? Nilson já se animou, né? Nilson, professor de matemática, ele olhou para ali, ó, viu um monte de número, de percentual, ele já está ali, ó, animadíssimo. Talvez tenha gente que não esteja gostando desse negócio aí, né? Mas olha só, número é importante para a gente pensar sobre algumas coisas, tá? Onde é que está essa semelhança? Ou enquanto, se a gente pensar em número, em percentual, enquanto esses evangelhos são semelhantes, tá bom? 76% do evangelho de Marcos, 41% de Lucas, 45% em Mateus, tem informações que são semelhantes. Certo? Eu queria chamar a atenção aqui, ó, se a gente voltar ali só para se conseguir dar o foco só em Marcos lá. Consegue? Aí, você vai ver que em relação a Marcos, 76% tem semelhança com os outros dois, 18% tem semelhança com Mateus. Significa que 94% do Evangelho de Marcos tem semelhança com pelo menos um outro Evangelho. A gente completa o Evangelho de Marcos com 3% de semelhança entre ele e Lucas e 3% de algo inédito, que só ele cita. É assim que a gente vai entender se o Evangelho está sendo chamado sinótico por isso. Porque ele está contando a história, as histórias, os fatos, a narrativa, traz semelhanças naquilo que está sendo colocado para a gente. Tá bom? Eu posso fazer esse mesmo raciocínio em relação aos outros evangelhos, não vou fazer isso aqui, porque não é nosso foco, os outros evangelhos, mas para a gente pensar no evangelho de Marcos. Ok? Vai para o próximo slide. Vocês fiquem à vontade, viu? Não se preocupe em ler ele agora não. Tá bom? Eu sei que não ficou legal ali, que a gente vai ter trabalho com isso. Eu passo esses slides. Pode falar, pastor. Não, pode falar não, pastor. Tem que vir falar aqui, ó, por causa da gravação. Vem cá. Tá? Eu sei que a gente vai... Eu me comprometo depois. Acho que o pastor já tem um grupo, né? Com vocês, não é isso? Eu passo esses slides para todos vocês, sem problema nenhum. Tá bom? A gente vai formar um grupo de cada turma, aquele grupo que os irmãos são impedidos de colocar qualquer coisa lá, somente a pessoa que o administrador coloca, tá? Mas se não colocar aquele negócio de vídeos, a gente vai fazer um grupo assim. Mas eu queria chamar a atenção pelos dados matemáticos que Márcio trouxe, já deu para perceber que Marcos é a fonte A, é a fonte primária. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele serviu de inspiração para Mateus e serviu de inspiração para Lucas, tá certo? Vamos ficar só nos sinóticos mesmos, tá? Então, pela própria matemática que Márcio trouxe e apresentou ali pelos dados, já fica bem claro que Marcos é a fonte A, não é? Os outros, apesar de terem andado com Jesus, viverem a mesma experiência de Marcos, eles se basearam nos escritos de Marcos para compor o seu próprio evangelho, tá bom? Ok, aí o senhor limpa e já deixa aí de novo. Beleza, lembra de não jogar o álcoolzinho no microfone, tá? Bota no pano, passa o paninho e... o que é que eu quero com esse slide? É a gente pensar exatamente nisso que o pastor adiantou aqui, ó. O ano em que o evangelho foi escrito me dá condição de dizer quem foi o primeiro.
Isso não significa nada mais do que isso mesmo. Foi o primeiro. Não é melhor, não é pior, não é nada disso. Simplesmente foi escrito primeiro. Tá bom? A gente pode acompanhar, sim, inclusive, eu não sei como é você, né? Alguém chega para mim e diz assim: o Evangelho de Marcos foi escrito ali por volta do ano 65 depois de Cristo. Aí sim, de onde veio isso? Eu sou assim. O cara tem que me convencer de alguma coisa. Não adianta dizer lá, foi escrito no ano 65. Sim, como é que o cara descobriu isso? Né? A gente vai ver aqui Mateus, né, entre 80 e 90, Lucas, o ano 80, né, sempre depois de Cristo, tá, pessoal? E a gente vai perceber, na realidade, que o autor está descrito ali como o amigo de Pedro. Por quê, pessoal? A gente vai ver no próximo slide que, historicamente falando, muita gente diz que o Evangelho foi escrito por João Marcos. Daqui a pouco a gente vai dizer quem é João Marcos, tá bom? Mas a gente também vai entender que é extremamente difícil cravar isso 100%. Tá bom? Mas é o que é aceito. Era alguém que tinha ligação com Pedro, no caso de Mateus, o próprio Mateus, no caso de Lucas, alguém coligado ali, amigo de Paulo. Tá certo? São simplesmente informações soltas para a gente começar a conhecer essa característica, tá bom? Para quem foi escrito? Dizem que Marcos escreveu para os romanos. Da mesma forma que alguém chegou para mim e disse: mas foi no ano 65. Não, foi para Romanos. Como você chegou a esta conclusão? Você tem que me convencer, senão não adianta estar esse negocinho aí no papel. Tem que ter alguma outra forma, né? O que é que logicamente lhe fez pensar sobre isso? Tá certo? Então pode mudar o slide. Pode mudar. Vamos pensar agora aqui, ó. Não sei se vocês não vão conseguir ler, né? Esse próximo slide, vai não. Eu vou ler para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó. A autoria deste evangelho é anônima. Porém, a tradição da igreja é unânime em afirmar a autoria de João Marcos, sobrinho de Barnabé e achegado a Pedro. Por que a autoria é anônima, pessoal? Porque diferente das cartas, se a gente for lá, olhar lá, aquilo que Paulo escrevia uma carta para determinada igreja e no final ele botava uma saudação, tá, aquela coisa toda. Nos evangelhos isso não aparece. Ninguém assinava o evangelho. Tá bom? Tranquilo isso? Por que não assinava? Vocês me disseram, está tranquilo? Me responda aí. Por que não assinava? Por que não assinava? Daqui a pouco a gente chega lá. Tá certo? Então, olha só. O autor não faz menção da destruição de Jerusalém. Portanto, deve ter sido escrito antes desse acontecimento, provavelmente por volta do ano 63 depois de Cristo. É por isso que eu adoro história. Eu gosto de história por isso. História começa a mudar algumas seguranças. Há um fato conhecido, comprovado, que foi a destruição de Jerusalém, mas não aparece na narrativa. Por quê? Entende-se que a destruição aconteceu depois. Por isso eu posso afirmar que Marcos foi o primeiro. Tá certo? Ok? Aí essas coisas começam a fazer sentido para mim, viu?
O lugar onde foi escrito, provavelmente Roma, e assim, direcionado aos romanos. Ok? Todo mundo já ouviu isso, né? Que Marcos escreveu para os romanos, tal, né? Por quê? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que ele escreveu para os romanos? Por que eu estou dizendo isso? Não é? A gente precisa pensar sobre essas coisas. Por que ele escreveu para os romanos? Os romanos precisavam. Todo mundo precisava. Se eu pensar nesse aspecto aí, todo mundo precisava, né? Mas como é que se chegou a essa conclusão? Vamos para frente. Aí eu chamei de curiosidades. Tá certo? Primeira coisa, ó. Aquela coisa do anônimo, né? O anônimo. Os escritores dos evangelhos não tinham necessidade de colocar os próprios nomes nos livros. O objetivo era destacar o conteúdo, não o autor. Para eles era claro, que o autor do livro era o Senhor. Eles estavam sendo instrumentos. Ok? Quem pode abrir aí? Hebreus 2:3 e 1 Pedro 1:12. Quem pegou Hebreus? Hebreus 2:3, 1 Pedro 1:12. Vou correr. Alguém se arrisca? Pode ler, pessoal. 1 Pedro, vai. A eles foi revelado, não para eles mesmos, mas para que eles pudessem fazer uso daquilo ali para pregar a mensagem. Isso era algo claro na cabeça deles. O que houve foi uma revelação, eles eram instrumentos para colocar no papel e divulgar para as pessoas. No papel não necessariamente, não era papel ainda, né? Mas para divulgar isso para as pessoas. Tá bom? Alguém abriu Hebreus? Primeiro, o Senhor. O Evangelho era confirmação daqueles que ouviram. Alguém ouviu e transformou a mensagem oral numa mensagem escrita, mas a mensagem não era dele, a mensagem era do Senhor. Por isso ele não assinava. Ok, tranquilo. Outra curiosidade, ó. Apesar de não ser testemunho ocular da caminhada de Cristo, João Marcos, né, ele não conviveu diretamente com Jesus. Marcos possuía forte relação com Pedro. Quem quiser abrir, já vai abrindo aí, 1 Pedro 5,13, tá? E ele foi convocado a fazer a narrativa dos fatos a partir do que Pedro contava. 1 Pedro 5,13. Ok? Você que está assistindo isso aqui, essa aula depois, gravada, as pessoas estão lendo, você provavelmente não está ouvindo, mas você está ouvindo a passagem. Então, pare o vídeo, abra a sua Bíblia e confira, tá? Você não está assistindo um vídeo, você está assistindo uma aula. Vamos para frente. 1 Pedro 5,13. Quem lê? Beleza? Meu filho, a palavra ou o termo aí utilizado por Pedro
era muito comum para dizer alguém que era filho na fé, alguém que foi colocado no Evangelho a partir daquela pessoa. Pedro se refere a João Marcos como filho. Ok? A relação entre Marcos e Pedro aconteceu em Roma, e a escrita de Marcos está direcionada para aquele grupo de pessoas. A escrita de Marcos está direcionada para aquele grupo de pessoas. Tranquilo isso? Para mim não está, não. O cara vai chegar para mim e vai dizer: a escrita de Marcos está direcionada para aquele grupo de pessoas, e eu vou perguntar: por quê? Como é que o cara chegou a essa conclusão? Ok? Vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. O estilo literário está bem demarcado. O Evangelho segundo Marcos possuía muitas expressões em aramaico, língua que Pedro falava. Ok? É o outro slide, se quiser mudar aí, viu? Perdão, pessoal. Pedro falava aramaico. E você não vai encontrar em outros textos tantas expressões em aramaico quanto existiam em Marcos. Ele estava falando da forma que ele ouvia Pedro dizer, né? Aí tem uma série, viu, pessoal? Boanerges, né? Jesus se referiu a Pedro, o irmão, como Boanerges. Talita cumi, Efatá, ok? Existiam expressões latinas, ou seja, expressões vinculadas à língua latim, a algo característico de Roma. Ok? Aí a gente vem aqui e começa a perceber, né? Centurião, legião, pretório, censos, esse tipo de coisa. Então, quando a gente vai para o texto e alguém diz assim: o estilo literário, né? O estilo literário me leva a crer que. Por quê? Porque ele usava expressões em aramaico e expressões vinculadas ao latim. E isso confirma a relação com Pedro. Eu estou ouvindo de Pedro e eu estou escrevendo. E aí a relação de Pedro com João Marcos se desenvolveu durante muito tempo lá em Roma, quando Pedro já estava preso, tá? E eu quero escrever para os romanos. Então eu preciso escrever com expressões que prendam a atenção deles. Ok? Desafio aqui, desafio. Se imagine agora escrevendo um evangelho para os sertanejos. Se você for escrever um evangelho para os sertanejos e começar a trazer essas expressões aqui, centurião, talita cumi, isso não faz sentido nenhum. Não é? Você vai usar expressões? Isso. É. Aí. Geraldo foi direto ao assunto. Vou ver até a hora, né? Falando em comida, né? Mas é isso mesmo, pessoal. Quando a gente vai escrever para alguém, a gente deve tentar escrever de uma maneira que as pessoas compreendam, entendam, de uma maneira que as pessoas possam se ater ao texto, gostar do que está lendo. Se você começa a ler um texto com um monte de palavras que você não sabe o que é, não fazem parte do seu vocabulário, em geral, a gente se desestimula com aquilo ali. Certo? Para a gente pensar na importância disso. Bom, algumas curiosidades também sobre essa relação de Pedro e João Marcos, né? A igreja de Jerusalém se reunia na casa
da mãe de Marcos. Todas essas expressões e essas situações agora, elas estão referenciadas, tá bom, pessoal? Eu não vou abrir as referências agora, por uma questão de tempo mesmo, tá certo? Então, a igreja se reunia na casa da mãe de Marcos, ok? E ele era primo de Barnabé, ok? Lembra da primeira viagem missionária lá? Paulo e Barnabé foram fazer essa viagem juntos, né? Barnabé deve ter dito, bora Marcos, né? Levou João Marcos junto. Houve algumas dificuldades, tá, pessoal? Inclusive, assim, um dos aspectos que fez com que depois Paulo e Barnabé se separassem foi exatamente algumas dificuldades que aconteceram aqui com João Marcos. Não parei para investigar isso. Algumas pessoas falaram que ele era muito jovem e tal. Não sei exatamente o que aconteceu, nem vou perder meu tempo agora conjecturando isso aqui, tá bom? Não é objetivo da gente nesse momento, tá bom? Mas dentro desse contexto aqui, a gente consegue entender que depois disso aqui, a relação entre Marcos e Pedro se estreitou, e lá na frente, se você quiser abrir aí, tá? Lá em 2 Timóteo já, 4, Paulo volta a dizer que João Marcos era útil ao ministério. Então isso foi consertado, foi restabelecido. Houve um problema, esse problema inclusive ocasionou caminhos diferentes para Paulo e Barnabé, mas lá na frente o próprio Paulo reconhece a importância de João Marcos na pregação da palavra, né? Parece igreja, né? Não é não? Tem problema, confusão, um vai para um lado, vai para o outro, fica com raiva, se aperreia. Mas aí eu não tenho dúvida do agir de Deus. E o legal é que Paulo fez questão de registrar isso. Massa, bom para a gente, né? Para a gente pegar, a gente que é capaz de montar esse quebra-cabeça e tentar pensar um pouquinho nessa história de uma forma mais ampla. Isso é legal, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Não, pode voltar um pouquinho. Aquela parte ali, mais algumas curiosidades, vocês conseguem ler? Não, né? Conseguem ler? Mais algumas curiosidades, só o trecho de cima. Não faz isso não, é só para saber a fonte, o tamanho da fonte que eu vou trabalhar. É para mim isso aqui. Na hora que eu for montar o slide, eu preciso montar com uma fonte daquele tamanho para maior. Não é? Aí beleza, eu vou mudar, os slides estão prontos, eu vou alterar as fontes, tá certo? Vai ficar 50 slides, mas está valendo. Ok? Vamos lá. Pode ir para o próximo. Pessoal, eu fiz uma pergunta parecida com essa no início da aula, né? No início da aula, não, eu nem fiz a pergunta. Vamos fazer agora uma enquete aqui. Quem já leu o Evangelho de Marcos? Quem já leu? Levanta a mão aí, por favor. Quem já leu o Evangelho de Marcos? Já peguei, já li o Evangelho todinho de Marcos. Ok? Mas a pergunta aqui é quem já estudou o Evangelho de Marcos. Tá? 3 pessoas levantaram a mão no início da aula, fazendo menção de já ter estudado o Evangelho de Marcos. Vem para cá. Tem que ligar. Liga ele. Você que está me vendo aí, é para retificar a minha colocação inicial. Estudar é exatamente isso, é você pegar do início, esmiuçar e ir em busca, pesquisar. Eu nunca fiz isso. Participei de aulas, né, por diversos professores, né, e cada um trouxe a sua
a sua interpretação sinótica, né? Sinótica. É a forma dele se expressar, de trazer exatamente o que o professor colocou aqui inicialmente, né? Eu fiquei aqui, assim, não surpreso, mas fiquei me questionando quando o professor Márcio disse, falou do anonimato na escrita, né? E a gente crê na palavra de Deus pela fé, a gente crê na Bíblia, né? Crê pela fé, segundo os teólogos, a história, né? Que nos traz que foram escritos, esses livros foram escritos por homens inspirados por Deus. Então a gente crê pela fé. Da mesma forma que eu creio na palavra de Deus pela fé, eu confio, né? Acredito no que os homens escrevem também e deixo para a posteridade os seus escritos, né, gravados. Agora, estudar o livro de Marcos de forma minuciosa, não. Mas a gente sabe quais os objetivos, né, para quem ele escreveu, você já falou. E o principal objetivo, né, de tudo isso aqui foi ele provar ao povo romano de que Jesus Cristo era e é realmente o Filho de Deus. Então a gente estudou isso, por isso que a gente crê e vai continuar crendo nisso. Eu não vou entrar em pormenores porque o professor... Rinaldo viu... Só vou pedir... Rinaldo, tu só... Eita, desculpa, pessoa. Beleza. Rinaldo já respondeu... Ele já viu o próximo slide, viu, Rinaldo? Mas não passa ainda não. Ok? Deixa eu só recolocar para vocês assim. A gente trouxe algumas informações que são bem legais, né? Quando escreveu, onde foi que escreveu, por que escreveu, e por que eu sei que foi 63 ou por volta por ali, por que eu sei que foi para os romanos, a amizade com Pedro, onde é que está, tal. Mas, meus irmãos, o Evangelho, de forma geral, ele tem um propósito muito claro, tá certo? E não faria nenhuma diferença se fosse João Marcos ou Zezinho. Não faria nenhuma diferença. Tá bom? O que a gente vai conversar agora, pessoal, é tentar entender especificamente, e a gente vai perceber isso, as outras lições não vão trazer esses pormenores, essas curiosidades, esses números, tá? Isso é algo que a gente começa, traz essas informações iniciais, com dois objetivos, né? Primeiro é o aluno achar que a gente sabe alguma coisa, né? Ó, será? Toda vez eu tinha que vir para cá para ver, viu? Sei de nada, só fui coletar as informações, tá bom? E para enriquecer um pouquinho, e aí eu vou dizer a você que isso é uma estratégia bem interessante, né? Quando você vai conversar com alguém e você traz um dado desse assim, né? Você está falando, aí você traz um dado mais concreto. Em geral, a pessoa faz... Você usa aquilo como gatilho para chamar a atenção. Foi isso que eu fiz aqui, chamei a atenção de vocês. Um monte de historinha sobre como é que esse texto chegou para a gente. Beleza? Mas vamos lá, propósitos, características, ênfases, aplicações. Qual o propósito do Evangelho de Marcos? Tá? Rinaldo adiantou. O propósito, pessoal, é evangelizar os romanos. Os romanos tinham características específicas. E Marcos tentou abordar ou trazer aquele texto dentro de uma linguagem que atendesse às expectativas daquele grupo de pessoas. Ok? Exemplo, eu podia comparar aqui gregos e romanos, né? A realidade da sociedade grega era completamente diferente em relação à valorização do clássico, né? Aos aspectos filosóficos, a questão das reflexões acerca de determinados temas, tá? O romano tinha uma característica diferente. O romano tinha uma característica extremamente prática.
Eu não sei quantos tem essa Bíblia, né? Essa Bíblia, a linguagem é NVI, mas ele diz que essa é Bíblia de estudo para o homem, né? É interessante, ele faz um comentário aqui, quando ele vai falar do texto, que ele diz assim, que os homens gostam do Evangelho de Marcos, porque ele é direto, ele vai falar de ações, ele vai contar realidades o tempo todo, ele não fica enrolando muito, não. Ele vai direto ao assunto. Para que a gente tenha uma ideia, quando você pega Mateus e Lucas, os capítulos 1, 2, 3, até uma parte do 4º capítulo desses evangelhos, Marcos resolve em metade do primeiro. Metade do primeiro. Ele vai direto ao assunto. Ok? E isso é diferente. Por isso, pessoal, por isso é um incentivo que eu faço a vocês. Estuda todos eles. Tenta estudar todos eles e entender essas diferenças. Quando a gente estuda um texto e a gente volta para ler o texto, a gente lê de uma forma diferente. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não tem que ler esse texto a partir da dependência do Espírito Santo, que Deus vai trazer a revelação, é aquilo que Ele quer trazer especificamente para você naquele momento, não é isso. Mas a gente lê de uma forma diferente, a gente percebe coisas que não percebia, que passava batido, né? E a gente começa a notar essas diferenças, tá bom? Mas vamos lá. Característica, 16 capítulos e 661 versículos. Mateus 28, Lucas 24, tá bom? Então por aí a gente já vê que é um texto muito mais conciso. E aí é achismo meu, tá? Achismo meu. Aí eu fiquei pensando, né? Se Pedro estava narrando um fato e Marcos estava escrevendo, se Paulo estava narrando um fato para Lucas escrever ou trazendo essas informações, a realidade de vida de Pedro e de Paulo também eram muito diferentes. Então, a forma de perceber uma coisa, de descrever um determinado texto, a minha esposa, ela reclama que muitas vezes eu vou falar alguma coisa e eu destrincho, amarro bem direitinho, conto. Né? Assim, é uma realidade minha, né? É uma característica minha, tá certo? E a gente pode perceber também isso nos textos, tá certo? Isso reforça essa condição. Então, eu não vou tratar da genealogia do nascimento de Jesus, nada. O texto ele já inicia no próprio ministério de Jesus. Como é que começou o ministério de Jesus? Qual foi o marco para iniciar o ministério de Jesus? O batismo. Então, Marcos escreve 3 parágrafos, batismo. E acabou. Rinaldo colocou muito bem aqui a perspectiva de apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele estava lá tentando mostrar isso. Isso para o romano era uma confusão, né? A sociedade grega, a sociedade romana era politeísta, né? E você chegar com uma estrutura monoteísta, apresentando algo concreto, como aquilo que Jesus fez, né? Quer ver uma outra característica muito interessante? Acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Isso, pode mudar o slide. Foca nas ações, enfatiza a pessoa e a obra. Dos 16 capítulos de Marcos, se eu não estou enganado, em 11 ou 12 há relatos de milagres. Ele traz algo
concreto. Jesus fez o quê? Jesus fez isso. Ele traz aquilo ali. Ele prende a atenção, né, daquele grupo de pessoas que precisava de uma leitura a partir dessa característica. Precisava de um texto a partir dessa característica. Tá certo? Algo que eu não me apercebi até hoje de manhã. Cadê aqui? O texto começa, pessoal, com a narrativa sobre João Batista. Ele vai lá, usa um texto do Antigo Testamento para descrever João Batista, que vinha preparar o caminho. Aí eu fico pensando, provavelmente, as histórias de João Batista, a confusão dele lá com Herodes, a forma como ele abria a boca e denunciava um monte de coisa, já deveria ter chegado lá em Roma. Essas histórias já deveriam... É achismo, viu, pessoal? Sou eu que estou pensando, estou lendo o texto e estou viajando aqui. Por que que o texto começou assim? Mas talvez seja por isso mesmo. Talvez ele tenha começado o texto porque a figura de João Batista, extremamente marcante para uma sociedade elitizada, preocupada ou que dominava outras, né, que se impunha. Aí vem um cara usando roupa de camelo, comendo gafanhoto e mel, né, e começa a derrubar um monte de coisa que estava sendo colocado. Então, talvez a figura de João Batista já fosse concreta para alguns romanos. E aí ele descreve rapidamente aqui e vai entrar no batismo. E traz Jesus, o batismo, o reconhecimento, né, naquele momento do batismo ali, o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus e milagre. Milagre e milagre, é isso que tem lá no primeiro capítulo. Tem a tentação também, né? Se você for ler o texto, tá certo? Mas vamos lá. Então, dentro dessas características, ou dentro daquilo que está escrito em Marcos, pessoal, ele enfatiza esses milagres e essa obra de Jesus a partir dessa possibilidade, né? Ou seja, você será salvo, você vai ter uma relação, ou vai ter a oportunidade de desfrutar da vida eterna a partir dessa aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, tá bom? E ele vai relacionar essa condição do Jesus homem com Jesus Deus. Por isso que lá no batismo, de uma forma muito direta, a simbologia do batismo como algo humano, né? O descer às águas dentro de uma decisão de mudança de vida, mas a figura de Deus abonando aquele momento e declarando que aquele ali era o meu filho. O cumprimento daquilo que João estava anunciando vai ter início a partir da vida de Jesus, do ministério dele. Amém? E aí ele começa a trazer muitos textos. A gente até tem tratado disso aqui, né? Pastor Demetrios falou, a gente tem ouvido em muitas outras pregações aqui, ele falou isso no domingo passado, como
Aquilo que a gente tem ouvido hoje em dia nas pregações, nos púlpitos da igreja, tem falhado em apresentar a cruz como centro, Jesus como personagem principal dessa história. Renúncia, sacrifício, risco, como está escrito ali. Não, nada disso. Né? O conforto, a bênção, a paz, a tranquilidade, né? A possibilidade de ter dias melhores, né? A solução para os problemas. E, por favor, não estou dizendo que essas coisas não acontecem. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muita gente hoje não tem compreendido o sentido de seguir. O sentido de seguir. Né? Não é rede social não, pessoal. Cliquei, estou seguindo e fico só vendo aquelas historinhas bonitinhas, maravilhosas. Seguir envolve essas renúncias, esses riscos e esses sacrifícios? Sim. Sim. Se você nunca ouviu uma piadinha, nunca foi confrontado por causa da sua fé, desculpa, vou ser sincero, você precisa repensar o seu testemunho. Estou sendo muito sincero. Tá certo? É um episódio que eu já contei aqui algumas vezes. Eu me converti a partir de um encontro de jovens, tá? E eu me converti e comecei a participar de muitos outros, tal. E a gente sempre fazia... alguém aqui nunca fez de um encontro? Não vou falar não, porque vai ficar gravado, né? Mas depois do encontro continua acontecendo algumas coisas, tá? E aí o testemunho de muitas pessoas é exatamente esse. Que maravilha, está tudo ótimo, que alegria, né? Aí uma pessoa, uma menina lá, disse assim: comigo não está não. Estou olhando para a minha vida, descobri um monte de coisa errada, estou fazendo um monte de perguntas sobre mim mesmo, sobre o que é que eu quero, o que eu preciso fazer. Eu me arrepio até hoje quando eu me lembro daquilo ali. Esse é o Evangelho. O Evangelho mexe com a gente, mas mexe com vontade. Mexe com vontade. Amém? Mas vamos lá. ênfase: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa parte que Rinaldo já tinha visto antes, né? Ele falou, tá certo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso fica claro aí no primeiro capítulo, quando ele fala de João para apresentar Jesus como cumprimento daquilo que João estava dizendo. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Ele vem, viu? Aí Marcos diz assim, ó, chegou, o cara chegou. Tá certo? Evangelho como boa nova de salvação. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa nova. Não adianta ficar contando, as historinhas são fantásticas, as parábolas, a forma de escrever, né? Mas eu não posso tirar o foco desse aspecto central. Jesus é o centro. As demais coisas são consequências que eu sinceramente espero para a vida de todos nós aqui sejam sempre coisas boas. Mas, diante do público que a gente tem, por aquilo que eu já vivi também, todos nós sabemos que nem sempre é assim. E qual é a diferença que isso faz? Nenhuma. Jesus continua sendo o centro, meu irmão. Amém? É por isso que eu gosto muito quando
aí no caso foi Paulo, né? Quando Paulo fala da paz que excede o entendimento. Paz. Tem dor, tem tristeza, tem saudade, tem problema, mas tem paz. Não faz sentido nenhum. Eu não vou entender isso nunca. Está lá no caderninho para fazer as perguntas quando chegar lá em cima, né? Como é esse negócio? Explica aí. Já que não dá para perguntar aqui, eu vou perguntar lá. Mas coloca a gente na realidade nessa condição. O centro, o Evangelho é Jesus. Ali, ó, está claríssimo dentro daquilo que a gente está apresentando para a igreja esse ano, dentro do tema que está sendo estudado. Nome sobre todo nome. A perspectiva de Marcos era exatamente aquela: todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. Pastor, pode vir para aqui para o microfone. É só para trazer algo que é muito perceptível no Evangelho de Marcos. Marcos é muito prático, é muito direto, como o professor já colocou isso muito bem. Ele resume 16 capítulos, os outros trabalham muito mais, né? Mateus, 28 capítulos. Tá? Mas Marcos, em 16 capítulos e capítulos pequenos, ele resolve a questão da história que ele tem para contar. É interessante que o objetivo dele é apresentar Jesus como Salvador. Jesus é o centro, é a base, é o fundamento. Tá? O que é que Marcos mostra? Que tudo aquilo que aconteceu serve de sinalização para Jesus. Tá? São sinais que apresentam Jesus como Senhor e como Salvador. E isso não é diferente com a igreja hoje. Isso não é diferente com a minha vida e com a sua vida. Tá? Quando as pessoas olham para você, que livro ele lê e o que está escrito na sua vida sinaliza para quem? Tá? E seria bom essa questão para chamar a atenção para a gente mesmo. Tá bom? Então, já que o Evangelho de Marcos sinaliza tudo o que acontece, você vai ver que na sequência ele vai falar de um monte de milagres. E milagres servem para abonar, não é? Para dizer, tá vendo? Isso é real. Só quem faz isso é o Messias. Só quem faz isso é quem é o Filho de Deus. Só tem poder para fazer isso é o Filho de Deus. Então sinaliza, mostra, aponta para Jesus. A igreja contemporânea, ela tem que apontar para Jesus, nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que ela faz. E aí eu trago mais, esse comprometimento maior ainda, essa responsabilidade maior ainda. Eu trago para a minha vida e você tem que trazer para a sua vida. Não é? A nossa fé, o testemunho que nós vivemos em Jesus, aponta para quem? Não é? Tem que apontar para Jesus. Ótima essa colocação, para a gente refletir sobre isso. O sentido de toda essa condição aqui, de estar, por exemplo, pensando nas ênfases, né? A origem do Evangelho é divina, isso vem ratificar aquela situação de não assinar o texto, de ter essa clareza, né? Mas, ó, pessoal, o próximo slide, ou o último slide, não esse ainda, vai falar exatamente sobre as aplicações, de forma prática, como é que isso tem acontecido na nossa vida, tá? Mas eu queria apresentar esses 3 testemunhos aqui, ó. E eu estou falando especificamente do primeiro capítulo aí, tá? Do início do texto. Marcos apresenta ali no início do texto dele, João Batista, a Trindade e o próprio episódio da tentação. Tá certo? Ele apresenta o João Batista, que veio anunciar. Então, essa mensagem de João Batista: meu amigo, se arrependa, porque quando o cabo chegar, se você tiver com essa vidinha desmantelada aí, o negócio vai ficar feio para o seu lado. Venha para cá. E batizava e vamos embora. Denunciar, mudar o mundo.
Herodes, você é um... Vou dizer aqui não, porque vai ficar gravado, né? Tá certo? Então, essa é uma realidade. A mesma situação lá da Trindade, né? Na hora do batismo lá, talvez de forma mais marcante, né? Óbvio que a gente olha lá para Gênesis, lá para o início, e a gente vê na criação Pai, Filho e Espírito, né? Mas aqui, ó, na hora do batismo, a gente consegue identificar, talvez de uma forma mais concreta, a presença da Trindade, a partir de Jesus, a partir daquilo que Deus falou, a partir da simbologia da pomba, não é? Então ele vai lá e ele marca isso também dentro do texto e fala da tentação, fala da condição de resistir a essas dificuldades, fala da existência de um inimigo, mas da condição de, a partir de Jesus, resistir a isso. E tem uma analogia muito legal nisso tudo, né? É que o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, né, Jesus, venceu. Então, vê quanta coisa está escrita ali, ó, em metade do primeiro capítulo. Porque depois ele vai falar exatamente dos milagres, ele vai expulsar demônio, ele vai curar doente, ele vai se retirar para orar, não é? Ele vai voltar e curar leproso. Tem um monte de coisa acontecendo depois, coisas práticas, tá certo? Mas vê quanta coisa dá para a gente entender a partir do início desse Evangelho de Marcos. E a gente vai pensar exatamente nessas aplicações, tá bom? Então, primeira coisa, pregar o Evangelho e ser discípulo e fazer discípulo. Isso é ordem. Isso é ordem. Isso está descrito, não interessa se você está lendo Mateus, Marcos, Lucas ou João, ou muitas outras situações, isso está posto lá. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós, enquanto igreja, mas nós individualmente, enquanto cristãos. Reflita, meu amigo, você tem feito isso? Com quantas pessoas você tem dividido o Evangelho? Com quantas pessoas você tem tido a oportunidade de sentar e falar a respeito de Jesus? Como é que tem sido na sua vida ser discípulo, mas também discipulador? Isso que a gente vive aqui, essa oportunidade que a gente tem aqui, não pode se limitar a nos engordar espiritualmente. Não é esse o objetivo. Nós precisamos sim ser desafiados a falar de Jesus, a convidar as pessoas a estar aqui, a estar no culto, a mudar de vida, a participar de grupos, a abrir grupos de estudo, de relacionamento na sua casa, no seu trabalho. Não é? Vamos pensar sobre isso. Evangelho como doutrina. Quem pode ler aí? Marcos 1, 21 e 22. Pode abrir e deixar Marcos 1 aberto aí, tá? Esses textos sempre me chamaram a atenção por outro aspecto. Vê só.
Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jesus entrou numa sinagoga no sábado. Primeiro, sinagoga era lugar. Quem é que se reunia na sinagoga? Os judeus. Cristão estava tudo escondido, em caverna, casa, tá? Se fosse em Roma, então o negócio era feio, tá certo? Ele entrava na sinagoga. É ousado, o cara é ousado, né? Imagina, vamos fazer o contrário, vamos imaginar alguém entrando aqui, chegou aqui na frente e começou a dizer um monte de coisa diferente daquilo que você ouviu durante um tempão. Imagina você ouvindo, se coloca na situação do judeu que estava ouvindo isso. Não era um negócio muito simples, não. Mas o texto diz, pessoal, que eles se maravilhavam. Porque Jesus falava de algo que ele vivia. Não é legal isso? A doutrina dele fazia parte do cotidiano dele, da vida dele, do dia a dia dele, da caminhada dele. Beleza? Evangelho de cura e libertação. Deixa eu ver o menorzinho aqui, tem um monte, né? Mas assim, Marcos 1, 40 a 45. Quem pode ler? Marcos 1, 40 a 45. Beleza? Se a gente tivesse lido a referência anterior, a gente ia ver uma outra cura que aconteceu num sábado. Tá certo? Então, assim, paradigmas foram quebrados, as coisas foram feitas de forma diferente. Sabe a mensagem de o sábado para o homem e o homem para o sábado, né? Não sei quem, você vai pensar sobre isso depois, tá bom? Mas o que precisava ser feito, Jesus fazia. Jesus fazia. E é interessante, né? Ele pediu, não conte nada a ninguém não, chegue lá só para o sacerdote, para ele abonar que você está limpo e você volta a viver. Isso é interessante. Ele tinha que passar pelo sacerdote para que ele fosse acolhido de novo pela sociedade. Senão ele não podia. O leproso naquele contexto ali era completamente rechaçado, né? Colocado para fora. É interessante isso. Mas aquilo que aconteceu na vida daquele homem era tão irresistível que ele tinha que falar, ele tinha que contar para as pessoas, ele tinha que repetir aquilo que estava acontecendo na vida dele, né? Eu olho para a minha vida, eu penso, por exemplo, lá, Apocalipse, quando ele fala aos Efésios, né? Tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. E eu às vezes olho para a minha vida e vejo como era diferente, sabe? O primeiro amor, aquela coisa de ser impactado de uma maneira que eu não conseguia, eu tinha que dividir aquilo com todo mundo, né? E não são raras as vezes que eu me vejo tendo perdido isso.
Tá? Tinha consequências, né? Jesus não ia mais na sinagoga, mas não é porque não queria mais, não é porque não conseguia entrar na cidade agora. Ele tinha ficado lá de fora. Imagina a confusão que isso acontecia. Imagina tudo que foi causado aqui, né? Mas é uma realidade. Evangelho de vida íntima com Deus, Marcos 1, 35 a 39. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outro lugar. Permitam-me viajar de novo, tá? Isso sou eu imaginando as coisas desse texto aí. Em primeiro lugar, Jesus acordou. Jesus dormia, viu? Não é? Se ele acordou, é porque ele estava dormindo, ele descansava também. Certo? E ele ia buscar direção, orientação. Ele estava vivendo uma situação que ele não conseguia mais entrar na sinagoga, falar, era aquela confusão dentro das cidades, ele estava fora das cidades já, não era isso? E a orientação de Deus foi, e é interessante isso, viu? Imagina hoje, na igreja, nos moldes que a gente tem, um líder atraindo aí multidões, dizer assim, ó, não, deixa esse pessoal aí, vamos para outro lugar, para pregar para outras pessoas. E aí, interessante, né? Porque o texto é assim, ele ia nas outras sinagogas. Ou seja, nos outros lugares que ele foi, ele não estava com as mesmas multidões que ele tinha antes, não. É interessante isso. Ele não estava preocupado com isso. Mas ele tinha um propósito. Deus direcionou e ele estava cumprindo. Eu preciso anunciar o Evangelho. E vamos embora. Vocês me perdoem, eu posso estar falando besteiras aqui, viu? Mas é a forma como eu leio o texto. Essa é a forma como eu percebo esse texto. E são decisões extremamente difíceis, para mim, talvez. Para ele, não. Eu fico imaginando, vê só. Estou viajando de novo, viu? Os discípulos, aquele grupinho amigo de Jesus, eles deviam estar se sentindo bem, né? Quer ver? Popularidade de Jesus, eu estou aqui amigo dele, um monte de gente querendo ouvir e tal. Estou bem na fita, não estou bem na fita? Aí Jesus disse, não, meu irmão, para com esse negócio, vamos para outro lugar. Eu nem imagino o que passou na cabeça deles. Não imagino. Né? Mas a gente precisa aprender a sair da nossa zona de conforto. Talvez estivesse extremamente confortável. Eu estou acostumado com aquilo ali. Eu sei exatamente como agir, como fazer. Está tudo certinho. Eu entrei naquele ritmozinho ali, para mim, ó, tá massa. Para que eu vou sair daqui? O texto me diz algo diferente. O texto me desafia a sair dessa zona de conforto, a assumir outros desafios. Não é? Independente da família, dos amigos, da popularidade crescente. É isso que está posto aí. Pelo menos eu, talvez por ser muito racional, eu fico tentando trazer lógica para o texto, né? Não sei se isso é legal,
Mas é assim que funciona na minha cabeça. É assim que funciona. Né? Então, leia o texto. Faça perguntas ao texto. Esse é o objetivo. É a gente pegar o texto aqui e ler, e explicar, e pensar nas situações. E olhar para o texto e... Não entendi. Por que é que eles faziam isso? Se coloca no lugar do judeu, se coloca no lugar de João Batista, se coloca no lugar do povo que estava lá na multidão. Imagina diversas situações diferentes e fica tentando pensar como é que essas pessoas percebiam aquilo ali. Será que a gente não passa pelas mesmas situações? Quantas vezes nós somos a multidão? Quantas vezes nós somos os judeus que ficam dizendo: que é isso, meu irmão, curou num sábado? Não é? Quantas vezes é a gente que faz isso? Mas o texto, o evangelho, o exemplo de Jesus me mostra algumas coisas diferentes. Me mostra algumas coisas diferentes. Amém? Esse é o desafio, tá? Vou fazer uma reclamação. Muito silêncio hoje, viu? Eu vou modificar a próxima aula. Eu vou modificar a próxima aula. A próxima aula eu tenho certeza que todos vocês, a gente vai antecipar a lição, os slides e tal, e eu vou provocar, tá certo? Para ouvir vocês. Keila, pega o microfone aqui. Em relação a essa situação da máscara, é excelente. Basta você borrifar o álcool antes da sua mão, tá beleza? Não tem problema nenhum. Ótimo. Mas amém, sejamos proativos assim, viu? Mais alguma coisa? Eu queria que a gente se sentisse desafiado. Eu vou tentar trazer sempre a cada aula essa questão das aplicações. Essas aplicações, elas são extremamente necessárias para o nosso dia a dia, para a gente repensar, pensar, refletir sobre o nosso cotidiano. Olha, não é meu fraco estar aqui na frente não, viu, gente? Meu marido sabe que não é. Mas, com referência ao estudo, eu estava pensando, naquela época, provavelmente não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, não tinha revista, não tinha livro disponível, né, para todo mundo. Nem sabia ler. Eu acho que essa coisa de muita informação é quem nos deixa acomodado, é quem nos acomoda. Eu estou dizendo por mim, viu? Que aí a gente assim, não, mas esse povo aí estão ouvindo a palavra de Deus. Porque o que tem de televisão, de culto em televisão, né? Pregando, falando. Todo mundo hoje tem um celular, tem internet. A gente vê esses catadores de coisa aí de reciclado nas carroças, nas suas carrocinhas, mas eles têm um celular, né? E estão vendo. Então, isso nos acomoda. Isso nos acomoda. Deixa a gente bem confortável aqui dentro da igreja, no ar-condicionado, aprendendo, mas não se dispõe a ir fazer o trabalho lá fora. Então, acho que isso é muito pertinente, que a gente possa
dar um start, sim, se despertar e dizer realmente, como o Marcinho disse, o que é que eu estou fazendo? Estou só engordando, daqui a pouco estou um crente obeso, né? Sem me movimentar e sem fazer alguma coisa. Bem, pedir a Ilza para já. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não sai daí não, Ilza. Amém? Você pode orar para a gente encerrar? Paizinho querido, muito obrigada. Sabemos que Tu tens um propósito na vida de cada uma das pessoas que aqui estão nesta manhã. E nós queremos Te suplicar as Tuas misericórdias para as nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos dando a oportunidade, porque sabemos que tem, mas que nós possamos estar nos dispondo a aproveitar essas oportunidades que o Senhor tem nos dado para fazer a Tua obra, para levar a Tua palavra, Senhor, aquelas pessoas que sabemos que tem tantas pessoas, ó Deus, que precisam ainda ouvir e conhecer o Teu amor, o Teu tão grande amor que foi morrer naquela cruz. Que nós possamos, ó Deus, entender, compreender e colocar em prática o que o Senhor quer que façamos enquanto estivermos aqui. Nos leve em paz para os nossos lares, abençoa o nosso professor, capacita-o cada vez mais e que ele possa ser realmente um instrumento de bênção nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Só um aviso, tá certo? A gente vai ouvir a Demaí falando. Eu prometo a vocês, a gente teve um problemazinho no início para organizar tudo, como é que ia acontecer, né? Mas eu vou me esforçar para terminar às 11 horas, tá certo? Não, eu vou falar com os irmãos uma coisa motivado por uma frase que você falou, que eles não sabiam nem ler. Não é isso? Não sabiam ler. Os irmãos sabem que nós temos no Brasil pessoas que ainda não sabem nem ler. Irmãos, essa semana eu fiquei impactada, porque eu tenho um primo que mora em Rondônia, em Porto Velho, e ele e a esposa trabalham na Jocum, em Porto Velho. Ele mandou uma mensagem me pedindo para ajudá-lo a fazer um curso pela Jocum para fazer a gravação da palavra, interpretação da palavra de Deus, para mandar para povos que não sabem ler, em missões. Eu falei, Senhor, eu não tinha pensado nisso. Não é? Então a gente vê que não é de hoje. Então, como alguém, né, se prontificou a falar de Jesus para que alguém escrevesse, então nós temos também hoje. Então eu quero pedir aos irmãos que orem por esses jovens, né, lá em Rondônia, né, pela Jocum, fazendo esse curso, são 4 meses, para fazer isso, para levar a mensagem também no exterior. Eu achei assim muito lindo isso, e bateu com aquilo que o irmão Marcos disse, né? Então eu fiquei impactado, e eu sei que vocês também, que vocês orem, né? Lembrem disso. Amém. Que Deus abençoe, né? São pessoas que levam a palavra, né, irmão Marcos? Obrigado, viu? Pela informação.